Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia Nath, bom dia Ju, Correale, bem-vindas. Bom dia Viviane, Loren Pavanelli Nutri, Nayana, vamos entrando, soltando bastante coraçõezinhos aí pro Instagram e chamando todo mundo. Eu acredito. Vamos entrando, tudo bem, gente? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Letícia, Rafa, saudade, Rafa, Rosângela, bem-vinda. Tudo bem, gente? Bom dia, Juliana. Mais um dia abençoado aí de devocional. Vanessa, bom dia. Não sei vocês, mas eu estou de ressaca BBB. E eu até tava pensando hoje de manhã, né, sobre isso. Ontem, durante o... Quem assiste BBB? Quem assistiu? Quem tava torcendo pra Carol sair? Eu tava muito... Eu gosto muito de assistir porque acho que esses realities, eles são um retrato da nossa vida. E... Então eu gosto muito de assistir, analisar. E ontem eu fiquei muito pensando, né? O quanto que, por exemplo, nós seres humanos, por que Deus não deu pra gente a capacidade, né, o direito de julgar o ser humano? Por que a gente será que não tem? Bom dia, Cíntia, Fê. Por que será que Deus não deu pra gente o direito de julgar? Vou ser bem sincera com vocês. Se ontem eu fosse a juíza, né, quando eu tava até conversando no grupo da família, falando sobre o BBB, sobre, né, o que cada um achava, e eu falei, nossa, ainda bem que Deus não me deu esse direito de julgar, né, apesar de a gente julgar, mas Deus não deu isso de forma como Ele deu o livre-arbítrio. Vocês têm o direito de ter o livre-arbítrio. Ele não deu o direito de julgar pra gente de forma aberta. E eu penso que ainda bem, porque a real, e aí foi que eu senti ontem, né? Por que Deus não deu pra gente o direito de julgar? Porque a gente não tem a capacidade de julgar com o amor que Ele tem, sabe? Porque eu fiquei pensando várias coisas ontem, até que eu falei, caramba, olha o que eu tô pensando. Mas se eu tivesse a oportunidade de julgar, eu pensei em algumas coisas que eu falei, cara, Deus não pensaria isso, né? Eu não desejo, sabe aquela a sensação que eu tinha, tipo assim, eu não desejo mal, mas eu também desejo que rale muito, sabe? Então, a nossa justiça é muito diferente da justiça de Deus, né? A nossa justiça, ela não tem o tanto de amor que a justiça de Deus tem. Então, é aquilo que eu acredito, né? A gente julgou ali dentro do jogo, mas aqui fora não cabe a nós. Ela vai acertar as contas dela com Deus. E que bom que é com Ele. É isso que eu quis dizer, né? Que bom que é com Ele e que não é com a gente. Porque a gente não tem essa capacidade de julgar como o ser humano precisa, né? Porque mesmo ninguém erra de propósito, né? Mesmo que às vezes seja um desvio de caráter, uma questão dessa, mas o fato é, o amor muda tudo. E esse amor é um amor que vem do alto, é isso que eu tô querendo trazer aqui, né? E também uma reflexão que eu fiquei fazendo ontem, né? A Cíntia falou, Ele não deu e a gente julga tanto em algumas situações e nos colocamos como julgadores de nós mesmos. Imagine se fosse dado. Exatamente.
Mas uma das reflexões que eu fiz ontem é o como, quando eu julgo, porque nós somos seres humanos e mesmo que Deus não deu isso pra gente, a gente julga, como que eu posso julgar o mais próximo possível de Deus, sabe? Como que eu posso... Como que tem sido esse meu julgamento com as pessoas? Porque falar que ele não existe, que eu não julgo, eu não julgo, que não cabe a nós, é teoria, né? Isso é como deveria ser, mas não é. A gente julga. A gente julga porque a gente é muito diferente. E cada um vai ter suas opiniões e cada pessoa tem a sua forma de fazer isso. Porém, eu acho que a nossa busca, que é o que já está escrito... Oi, Ju, Cis, Cris... Oi, Di, Cristiane, Tina... É tentar fazer isso mais próximo do que aquilo que Deus ensina pra gente. Vocês estão entendendo? Essa reflexão que eu fiz ontem, depois de passar bastante raiva. Porque sim, o que eu quero dizer pra vocês é como trazer isso pra nossa vida, né? Coisas acontecem como as que aconteceram dentro do BBB, aqui fora na nossa vida. Né? Existem Carols aqui fora na nossa vida, existem Lucas, existem todos aqueles personagens, existem. Então a primeira reflexão, né? Quem eu sou? Quem eu estou sendo nessa vida, né? Equiparando ali com os perfis do BBB. E como eu me comporto quando coisas como o que aconteceu lá acontecem aqui fora. Né? Então, eu, Bruna, sei que eu não posso julgar, que eu não devo julgar, que eu não tenho esse direito, mas eu julgo. Né? Então, a partir do momento que eu tenho essa falha como ser humano, é sempre buscar essa presença que a gente pratica aqui, para que a gente lembre cada vez mais como deve ser, né? Como deveria ser. Não sei se deu pra entender, deu, né? As minhas reflexões aí, BBB, e que a gente possa ser cada vez mais imagem e semelhança, porque o julgamento que vem do alto é um julgamento que vem com amor. O nosso julgamento, ele tem muito pouco de amor. Demora muito tempo, na verdade, depois que a gente julga, depois que a gente aponta o dedo, depois que a gente bota toda a nossa raiva pra fora, nossa dor pra fora, nossa justiça humana pra fora, aí é que a gente começa a pensar que, cara, ela é um ser humano. E isso acontece com qualquer pessoa na nossa vida, né? Então, às vezes acontece um problema na sua casa, no seu trabalho, aí você vai primeiro ficar alimentando, colocando essa situação pra fora, e depois, sim, chega um momento, na maioria de nós, principalmente nós que estamos aqui buscando se alimentar todos os dias, que a gente lembra que, poxa, é um ser humano, mas às vezes é tarde demais para que isso aconteça. Às vezes, quando a gente para olhar uma situação como Deus, como Jesus olha, às vezes é tarde demais. E aí o rombo já foi feito, a dor já foi causada, né? Então foi o que eu aprendi, assim, que eu refleti ontem, que eu não fico assistindo esses programas só para passar o tempo. Eu reflito muito e tento aprender. E ser cada vez mais uma pessoa que tem atitudes cada vez mais próximas daquela que eu estudo todo dia. Porque senão, como o Bruno fala, não faz sentido. Não faz sentido eu estar aqui, ou eu apoiar o Bruno com isso, ou eu ouvir ele me dizendo devocional. Não faz sentido nada disso se eu ficar aqui e na minha vida ser outra pessoa, né? Acho que é isso. Então é isso, uma quarta-feira abençoada pra gente, né, amorlis? Yes! Essa Bruninha é engraçada, irmão. Fala, gente, tudo bem? Buenos dias, bom dia, bom dia. Dispara o dedinho no coração aí, por favor, para o Instagram avisar que a gente está ao vivo. Se você puder aí usar o aviãozinho, você colocou o aviãozinho aqui, não? Mandou, não? Não. Não? Vai com calma pra mim, pro próximo.
Já que abri a porta, né? Do elevador. E aí, gente? Como é que vocês estão aí? Eu não escutei que você falou tudo não, mas eu acho que Deus já tá falando aí. Ó a bibliazinha rosa dela, combinando com a roupinha dela. Fala, Rafinha. O Rafinha já tá curado já. Saudade, Brunão. Rafinha já tá curado já, graças a Deus, junto com a Ju. Covid veio, passou, aprenderam, Deus falou, refletiu, meditou. Deus é top, irmão. Não tem um sofrimento, a Bíblia diz, não tem um sofrimento que vem pra gente, não tem uma provação, um sofrimento, alguma situação, né, Bru, que não vem pra gente que seja maior do que a gente possa carregar. Então sempre o que tá acontecendo na nossa vida tá no controle de Deus, moço. Você não tá aqui colado na videira? Então, o que te impede de acreditar de que tudo está no controle de Deus? Várias coisas podem te impedir, mas você não pode mais aceitar que essas coisas façam você duvidar de que tudo está no controle de Deus. Muitas vezes a gente esquece que que Deus está no controle por egoísmo da nossa parte quando a gente está sofrendo alguma coisa. Eu me coloco na linha de frente. Tipo, cara, aconteceu isso daqui, cara, não mereço, cara, já era. Cara, Deus está no controle. Não está acontecendo alguma coisa fora do controle de Deus. Deus não é o criador de todas as coisas? Deus não é seu pai e você não é filho? Pois é. Então, a Bíblia diz que quando o Espírito de Deus chega no espírito do Bruno, no espírito da Bruna e faz assim, ó. A gente é convencido, sem conseguir explicar como, mas nós somos convencidos de que nós somos filhos de Deus. Se você acredita piamente, se você acredita que você é filho de Deus, significa que o Espírito de Deus, o Espírito da adoção já habita em você. Então essa é uma validação se o Espírito habita ou não em nós, o Espírito de Deus, porque nós somos corpo, alma e Espírito. Agora, qual é o Espírito que habita em você? Por exemplo, um assassino vem aqui e matou uma criança agora. Acho que não tem coisa mais triste do que isso. Ele não tem o Espírito de Deus dentro dele, ele tem outro Espírito, porque nós somos corpo, alma e Espírito. E o conselho, né, o que Deus coloca nos nossos corações como estilo de vida, como hábito, como vida, não é nem estilo de vida, é nossa vida, é isso daqui. É a gente primeiro se alimentar do Espírito de Deus. É para isso que você veio aqui, em nome de Jesus. Se alimentar do Espírito de Deus. Quando eu me alimento do Espírito de Deus, a minha alma fica quieta. A minha alma altera todos os estados emocionais, sentimentos ruins que está dentro de mim. Então, o Espírito de Deus, ele alimenta a minha alma, aquietando ela, e a minha alma quieta, junto com o Espírito, faz com que o meu corpo responda a isso. O meu corpo físico, carne, corpo mesmo físico, e o corpo imaterial, aquele corpo que nós não vemos, né? Que é o que? Nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossa parte imaterial, não tem matéria. A matéria é a carne aqui, ó. Carne aqui, pele da Bruna, tem a tatuagem, não sei o que. Aqui é matéria, mas existe a parte imaterial nossa, que também é controlada pelo nosso espírito, junto com a alma, tá bom? Então, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos. Nós vamos no livro de Romanos, sejam todos muito bem-vindos. Tem alguém aí pela primeira vez, não? É, né? Faz tempo que a gente não pergunta. Colados na videira, a canequinha que a gente ganhou da Lu e do Paulo. Se eles tiverem, um beijo no coração de vocês. Romanos, capítulo 8. Capítulo 1, desculpa, versículo 16. Romanos, Paulo, o apóstolo Paulo, que antes de ser apóstolo Paulo, ele era um assassino. Você tem que sempre lembrar disso, principalmente quando você tiver num dia ruim, num dia que você está falando assim, um dia que você fala assim, é impossível, um dia que você fala assim, não tenho mais jeito. Lembra do apóstolo Paulo? Ele era um perseguidor dessa fé, destruidor, a Bíblia diz. Mandava para prender gente,
Bruno e Bruna tá aqui, manda prender. Ah, tortura eles lá. Quero saber, tenho raiva deles. Esse é o cara que mais escreveu livro na Bíblia. Isso, o dia que eu soube disso, mexeu muito comigo. O cara não andou com Cristo Jesus, esse cara que escreveu pra Roma. Ele não andou com Cristo Jesus, velho. Você tá entendendo isso? Tem um filme que a gente assistiu mó legal de Paulo, lembra? Você lembra? Ah, lembro. Qual era o nome? Muito legal. Alguém sabe o nome? Aproveitar que a Bruna tá aqui de biblinha rosa, biblinha. Palavra de hoje. É Romanos... Palavra de hoje o quê, moça? É Romanos o quê? Romanos capítulo 1, versículo 16. Então, lembra sempre disso. Paulo não andou com Jesus fisicamente. Ele era um improvável. Ia para um caminho nada a ver do que Deus tinha para ele e que tem para a humanidade. Mas chegou um tempo em que Cristo se revelou para ele. Ele caiu até do cavalo, diz a Bíblia. Deixa eu te falar. Quem revela quem Jesus é o próprio Jesus. Mas nós estamos aqui para receber um alimento na nossa alma e querer saber mais quem Jesus é. Eu acho que essa é a pergunta do ano de 2021 para mim, assim. É a pergunta que desde o Natal Deus vem colocando no meu coração e eu vim falando aqui com vocês. Quem Jesus é? Nós vamos estudar mais sobre quem Jesus é. Pode ler? Pode. Deixa eu só fazer uma oração. É Romanos 1,16. Aqui, ó. Paizinho, como é bom estar aqui mais uma vez. Como é bom. Cada palavra que sair da minha boca e da boca da minha esposa, que seja sua, e nós acreditamos que você está aqui. Jesus, fica à vontade. Esse ambiente aqui virtual, a varanda aqui da nossa casa, tudo isso daqui está fora de qualquer sistema fechado. Está fora de qualquer sistema fechado. Nós estamos aqui para aprender mais sobre o seu amor extravagante, Jesus. Um amor que dividiu o calendário no meio, antes e depois. Global. Nós acreditamos, Jesus, que você está aqui conosco em espírito e em verdade. Até porque tu és a verdade. Então, Jesus, guia cada coração, cada ouvido, cada olhar. Eu não sei como as pessoas chegam aqui. Eu não sei como você chegou até aqui. E eu não sei o que você está fazendo em paralelo ou se você está focado. Isso aí é um problema seu com Deus. Então encare esse momento. O único pedido meu, em nome de Jesus, fora de qualquer sistema, é de que você entre aqui desse jeitinho que você tá e que você saia daqui impactado por essa mensagem. Que você saia daqui diferente, um impacto que vai ser positivo na sua vida. Não tem como Deus causar um impacto negativo, não. Quem causa impacto negativo somos nós. Mas o Pai que está nos céus, Ele causa impacto positivo em nós. Então que você saia daqui impactado em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Então, Romanos 1,16. O poder do Evangelho. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Só? Ou 17? Ah, o 17 também. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. O justo viverá por fé. Nossa, eu falei sobre... A gente estava falando sobre isso. Sobre eu escutei alguma coisa, eu estava olhando ali, eu escutei alguma coisa, eu acho que a Bruna já está falando. Você falou do quê? A justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Eu falei que a justiça de Deus é cheia de amor e a nossa não. Ah, sim. E a gente vai entender hoje, juntos aqui... Eu tô todo apertado aqui, mano. Então você tem que empurrar pra lá. Ou... Mas eles não escutam. Escuta sim. Ah, escuta então. Aumenta um pouquinho. Já tá no máximo. Vocês estão escutando a música aqui, gente? Não?
Primeiro a gente vai entender hoje o que de fato é a justiça, né? Esse nome que às vezes pode causar... Se você foi uma pessoa, presta atenção, se você foi uma pessoa injustiçada na sua vida, que é a importância. Eu falei ontem pra eles, como é que a gente vai se autoconhecer se a gente não se autocriou? Falei pro pessoal lá na aula de Gênesis. Mas isso, Deus, ontem eu continuei meditando nisso, porque Deus tem falado muito comigo sobre isso. Autoconhecimento é uma coisa que eu acho que em breve esse nome vai mudar. Porque o ser humano tá sabendo que ele não se autocriou, mas isso é uma coisa. Uma outra coisa, eu não sei como é que você reage a isso quando eu te falo, ei, como é que você vai se autoconhecer se você não se autocriou, moça? Como diz meu pai. Só que é o seguinte, isso não tem nada a ver da gente não cuidar das nossas emoções. Por exemplo, se você cuidar das nossas emoções é uma urgência. Porque se você tem bloqueios emocionais, você certamente irá bloquear a sua área espiritual. Ué, por questões óbvias. Se você teve problema com seu pai, como é que você vai conseguir enxergar Deus como pai? Você precisa resolver o problema com seu pai. Se você tem algum problema emocional com justiça, ou seja, se você foi uma pessoa injustiçada na sua infância, na sua história, de repente você foi injustiçado pelos seus próprios pais, como José do Egito, de repente você foi abusado como eu fui, e isso é uma injustiça, né, Bruno? Como é que você fala? É uma invasão do nosso corpo, né? É uma ferida, né, que causa... Não, mas você não fala isso, você fala uma outra parada nos cursos. É uma invasão, né, É que o abuso é uma invasão, mas é o pior, porque alguém rouba o nosso livre-arbítrio. Isso, roubou o seu livre-arbítrio. Se alguém roubou o seu livre-arbítrio, seja por um abuso ou por qualquer outra coisa, seu sócio, quantas pessoas a gente não conhece que tem sociedade, aí de repente o sócio rouba e sai fora com o dinheiro e ele fica só com a empresa estragada. Então, se você tem algum problema com a palavra justiça, porque você foi injustiçado. E você precisa resolver essa injustiça que fizeram com vocês. E você resolvendo essa injustiça, ou seja, as feridas emocionais que essa injustiça causou em você, você vai entender em plenitude o que é a justiça de Deus. Porque às vezes essa palavra justiça, ela chateia, revolta nós seres humanos, é ou não é? Quem tem problemas com a palavra justiça? Porque a Bruna falou assim, a justiça de Deus. Cara, mas tem gente que não suporta nem ouvir a palavra justiça, muito mais a justiça de Deus. Como assim justiça de Deus? Deus é injusto, olha o que aconteceu na minha vida, fui estragado, fui adotado, fui jogado no lixo, fui abusado, fui estuprado, fui o quê? Vocês entendem o que eu tô querendo dizer ou não? Então a gente vai sair daqui sabendo mais o que é essa justiça de Deus. E além disso, saber o que é essa palavra evangelho. Quando eu falo evangelho, o que vem na sua cabeça? Bíblia. Tem nada a ver. Quando eu falo evangelho para vocês, o que vem na sua cabeça? Pode vir Cristo, né? Mas a gente tem que saber, porque Paulo, qual que é o título dessa mensagem? O poder do evangelho. O poder do evangelho. Você sabia que a palavra evangelho, eu acho que eu nunca falei isso pra você. Aliás, você tá vendo que a Bruna tá me zoando, né? Na terceira eu vou dar troco nela. Ela já zoou 2 vezes. Né? Você quem viu nos stories aí. Ela fala que eu fico fazendo devocional, alguns devocionais ao longo do dia. Quase que ele fez um hoje, eu ainda tava deitada. A justiça é a palavra de Deus, beleza. Só que de forma consciente a gente precisa resolver as injustiças que fizeram ou as injustiças da sua história de vida. Por isso que é importante você o quê? Resolver a sua história de vida, resolver as suas emoções. Porque se você não tem a sua história de vida bem resolvida, se você não tem consciência dos impactos do que você sofreu na infância, que gera os impactos negativos que gera na sua vida adulta, se você não cuida das suas emoções, nós somos especialistas emocionais, Bruno dá aula disso. Se você não cuida disso, você não vai entender a justiça de Deus. Deus está falando muito forte isso no meu coração. Aí entra o que é o autoconhecimento. Mas, se você seguir à risca a palavra autoconhecimento e definir você, quem você é, e você definir qual é o seu propósito de vida, como eu fiz durante 32 anos, até os 32 anos de vida de idade,
você tem um problema muito grande. Porque você não se criou. Como é que você vai dizer quem você é? Identidade. Eu não tenho como dizer. Você pode continuar escolhendo que os outros digam quem você é. Você pode escolher continuar dizendo qual é o seu propósito de vida. E tudo bem. Deus te ama do mesmo jeito. Quem somos nós para não te amar? Nós te amamos do mesmo jeito. Queremos te amar. Queremos aprender mais com você. Às vezes você mesmo quer dizer qual é o seu propósito. Você mesmo quer dizer quem você é. Cuidado com isso. Porque o Deus que se revelou em carne, Ele diz quem você é. Ele te criou. Tá bom? Então, evangelho já era uma palavra usada antes de Jesus. Evangelho não é uma palavra religiosa. Evangelho, o título dessa mensagem que Paulo escreveu é O Poder do Evangelho. Tá aqui, ó, o poder do Evangelho. Evangelho não é evangélico, que é uma religião criada pelo ser humano, ok? Evangelho não é uma palavra que nunca saiu da boca de Jesus, evangelho. Que eu me lembre, de tudo que eu já estudei sobre Cristo, nunca saiu da boca de Jesus a palavra evangelho. E isso tem que mexer com a gente. Então, peraí, mas aí Paulo está falando do poder do evangelho. O que é evangelho? Evangelho já era uma palavra usada antes. Evangelho está no dicionário. Já era uma palavra usada antes de Cristo, antes dos apóstolos, antes da equipe de Jesus. Era uma palavra usada muito forte no Império Romano. Que era o quê? Quando tinha uma guerra entre dois povos, Roma com alguém. Quando, por exemplo, Roma vencia a guerra, quando, por exemplo, vai ter uma guerra, você sabe que vai ter uma guerra, eles marcam a guerra, tem todo aquele pré-guerra, tem toda aquela preparação dos dois lados preparando a guerra. Eles meio que se respeitam, entre aspas, porque o que eles querem é guerra. Então, se prepara aí desse lado que eu vou me preparar do lado de cá. Aí o lado de lá fala, tô pronto. E o lado de cá fala, também tô. Então agora nós vamos pro front. É tipo braço no braço, era a honra deles. Não podia ter... atacar por trás. Tipo assim... Senão não tinha glória, né? Não tinha glória, né? Nós ganhamos no braço, entendeu? Não. E quando alguém ganhava, por exemplo, Roma ganhou, sempre tinha alguém a cavalo que já saía correndo de volta para Roma para dar a notícia. Porque não tinha zap. Não tinha zap, não tinha e-mail, não tinha SMS, não tinha Instagram. E aí eles já vinham correndo, era um homem, um mensageiro, ele vinha correndo para o seu país, no caso aqui Roma, mas poderia ser qualquer um, para dar a notícia, olha, a guerra acabou, Roma ganhou. Porque eles demoravam muito para chegar de volta até Roma. Tinha todos os materiais, tinha animais, tinha um monte de coisa, entende não? Então, evangelho é alguém anunciando uma notícia. Evangelho significa alguém anunciando uma mensagem, levando uma mensagem, anunciando uma mensagem. E Paulo está dizendo o poder do evangelho. Então significa o quê? Anota aí, depara. O poder da mensagem. O poder de uma mensagem. Qual é a mensagem hoje no seu dia que tem poder? Pode ser uma mensagem negativa, você recebeu de alguém. Pode ser uma mensagem da sua empresa que está indo para o buraco. Pode ser uma mensagem do seu chefe que está te dominando. Qual é a mensagem que está dominando a sua vida? Traz para sua consciência. Se você tiver com papelzinho e caneta, por favor, faz aqui, ó, papelzinho e caneta. Coloca intenção, coloca a vontade de aprender. Fé se aprende. Deus diz no livro de Oséias, está escrito que o meu povo está morrendo por falta de conhecimento. É ou não é? O meu povo, Bruno, os meus filhos estão morrendo por falta de conhecimento. E essa morte que Deus está falando é por falta de conhecimento desta mensagem, evangelho. O poder do evangelho. Qual é a mensagem hoje? Qual é a mensagem da semana que está pegando aí para você? É o que o Dória vai anunciar hoje aqui em São Paulo? Se vai ter lockdown ou não vai ter lockdown? Isso não vai dominar a minha casa. É a mensagem a mensagem do cronograma da vacina que define quem você é, que está definindo o seu pace de vida, que está definindo a sua vida. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui, gente? Tem alguém comigo aqui?
Tá ficando claro? Tá. A mensagem. Qual é a mensagem? É porque tem muita coisa que acontece na nossa vida que interfere na nossa paz, né? Isso, garotinha. Por isso que, anota essa palavra aí. Quem estudou com a gente aqui o livro Ego Transformado sabe. Autoesquecimento. Essa sala... Amém. Que bom, já mandaram os checkers. Essa sala que você entrou aqui, Deus te trouxe até aqui, o seu pai. Isso daí não é palavra pronta. Isso daí não é frase pronta, não. Isso aí é o que Deus grita com amor há mais de 2000 anos. Deus fala. Então, anota essa palavra aí. Autoesquecimento. Nós estamos neste momento, Jesus, para se esvaziar. Se esvaziar de coisas ruins que estão dentro de mim e de coisas boas também que estão dentro de mim, porque eu quero me encher desta notícia, Evangelho. Evangelho nunca saiu da boca de Jesus, mas Jesus viveu essa mensagem. Evangelho não é mensagem, que agora você sabe que Evangelho é igual mensagem. Uma mensagem que alguém carregava para avisar alguém. No caso, Roma, nas guerras, alguém avisava. Olha, acabou a guerra. Roma venceu. Olha, gente, acabou a guerra, mas deixa eu te falar, Roma perdeu. Normalmente Roma ganhava, né? Porque o Império Romano era muito forte. Era como se fosse os Estados Unidos hoje aí. Na economia, por exemplo. Os Estados Unidos ganhou mais uma vez. Então, mas quando chega Cristo, Cristo viveu uma mensagem. E é essa mensagem que Paulo está dizendo aí. Que Paulo está querendo nos explicar. O poder desta mensagem. O poder da mensagem. E aí Paulo de cara, ele já começa falando que eu não me envergonho dessa mensagem, porque ela é poder de Deus. Então essa mensagem que você está recebendo aqui, essa mensagem que nós estamos estudando todos os dias, irmão, quem trabalha com TI aí sabe. Eu não vou falar string, mas uma mensagem que você escreve num programa, que vai refletir num sistema, que alguém vai usar, é a mensagem que Cristo viveu. Cristo viveu uma mensagem que tem um poder. Uma mensagem que você escreve num programa cria um sistema, tem um poder. Determina tudo, né? Determina tudo. Por exemplo, o Instagram hoje é o que determina. É o algoritmo, vai. No caso do Instagram Isso. tem os algoritmos, que é a programação. No nosso caso emocional, tem as nossas crenças, aquilo que eu ouvi e registrei dentro de mim. É a mensagem, é a primeira comunicação que acontece. Exato. Essa mensagem, esse algoritmo é a mensagem. Esse algoritmo que o Instagram se baseia porque alguém escreveu e gerou esse sistema, é uma mensagem. E essa mensagem gera o Instagram e gera o quê? Pessoas usando. Pessoas usando pro bem e pro mal, né? E por favor, se você é uma pessoa, eu não posso dizer, é minha carne que tá dizendo. Se você é uma pessoa que vai no Instagram e critica alguém em algum comentário, seja ele quem for, deixa eu te dizer, misericórdia, que Deus abençoe sua vida. Tem gente que passa o dia inteiro fazendo isso. Cara, eu não consigo acreditar nisso, velho. Eu não consigo acreditar uma pessoa que entra no Instagram pra comentar mal de alguém. Ah, não é possível. Você não foi chamado pra isso, não. Tem tanta coisa pra você fazer, pra Deus fazer na sua vida, rapaz. Presta atenção. Essa mensagem gera o Instagram e gera pessoas usando. Então, esse evangelho é a mensagem que Jesus viveu, que gera um resultado, que já foi processado, não tem processo, já foi. O resultado está na mesa. Você quer pegar e andar com ele ou não? Você quer pegar e andar com essa mensagem ou não? Paulo quis. Paulo, que se chamava Saulo, ele quis viver com essa mensagem. E ele vai dizer mais aqui o que é isso. E essa mensagem tem poder. Paulo está falando, eu não me envergonho de andar com essa mensagem. Eu não me apoio em muleta de processo, eu ando com essa mensagem. Andar com essa mensagem é andar com Cristo. Evangelho, agora sim, entendendo o vocabulário, mas agora sim, evangelho é igual a Jesus. Pode colocar aí o deparo, o poder de Jesus. Então, antigamente, no início da minha caminhada de fé e não processo de fé é caminhada, irmão. Eu tinha vergonha de andar com a Bíblia. Eu lembro exatamente de um dia que eu atravessei a rua aqui de casa com a Bíblia que minha sogra deu. Cara, eu não queria que ninguém visse aquilo. Até quando eu entrei no prédio e o porteiro, que não foi o Silas trabalha à noite, o porteiro do prédio falou assim, tá carregando a espada aí, é? Aí eu falei assim, espada?
Aí eu imaginei que era a Bíblia, porque era a única coisa que eu tava carregando. Mas por que a Bíblia é espada? Eita! Porque ela separa juntas de medulas, ela é mais cortante do que uma espada. Essa espada, ela é viva e eficaz. Isso é poesia, jamais. É o livro de todos os livros. É o livro de todos os livros, porque é a palavra de Deus. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Está escrito, ó, Paulo falou, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então precisa crer. E como você crê? Ó, crê assim, não é creu não, hein? Crê, você pode crer ou você pode acreditar. Pega o crer e desce assim. Se você não acredita que isso aqui é a palavra de Deus, tudo bem, você está no creu. Mas se você crê e acredita que é a palavra de Deus, você não acredita. Agora, como que você vai acreditar? Como que alguém vai acreditar se ninguém nos ensinou? Ontem eu fiquei tão triste, cara, de uma mensagem de uma pessoa que pediu minha ajuda, uma pessoa que é parceira nossa, inclusive, que tá com um caso de um paciente, ela é terapeuta, e a pessoa que ela tá atendendo tá presa em religiosidade, presa em coisas que não estão escritas na Bíblia. Então, como que você quer acreditar nessa mensagem se ninguém te ensinou essa mensagem? É a mesma coisa que me jogarem lá, Bruno, você já trabalhou com TI 14 anos e pouco? Entra lá na empresa Instagram e muda o algoritmo. Como que eu vou mudar o algoritmo se eu não acredito nele? Eu não conheço ele, eu não acredito no algoritmo. Eu preciso conhecer para acreditar. Porque quando você conhece, você pode tirar até a sua conclusão, né, amor? Exato. Outro dia eu tava, ontem mesmo, durante o devocional, me veio uma passagem e veio a voz de uma pessoa na minha cabeça. Uma pessoa que sempre que eu falo da Bíblia, ela fala assim, mas a Bíblia foi escrita por homem. A pessoa, tipo, menospreza a palavra. Você escutou ontem? Eu escutei a voz, mas não aconteceu. Foi durante o devocional. Aí eu fiquei pensando, se essa pessoa falasse, mas isso daí Paulo, quem foi Paulo? Quem garante que foi, porque a pessoa fala assim, quem garante que foi Paulo que escreveu e quem foi Paulo? E aí veio uma resposta na minha cabeça. Qual é? A pessoa nem tava aqui, tá, gente? Foi tudo coisa que, né? Cara, quando eu leio a palavra, faz sentido pra mim. Eita! Sabe assim? Tipo, cara, não tem como convencer ninguém de nada. Claro que não! Mas, tipo assim, tudo que eu leio aqui faz sentido pra mim. E a partir do momento que faz sentido pra mim, eu creio. Isso. Porque não tem a ver com você. E não é que eu não é que creio faz sentido pra por você. isso faz sentido. Isso, mas não é, posso te falar? A gente tá aqui na vida real, né? Não é que faz sentido pra você, não? Não? Não. É o quê? Deus se revelando pra você. Sim. É diferente. Presta atenção, o poder dessa mensagem não é que sobre mim. Não é sobre se eu acredito que foi escrito por homens ou se eu acredito que foi escrito por Deus. Se alguém falar pra você, como a Bruna já falaram pra Bruna, mas isso aí, quem garante que isso que é de Deus? Quem garante que é Deus falando? Quem garante que tudo que aconteceu aí é verdade? Aí você só pode responder uma coisa pra pessoa e olhe lá, o certo é nem responder nada, o certo é você dar um abraço nela, velho. Você vai querer defender Cristo, velho? Como assim? Ninguém impediu ele de ir pra cruz. Não tem como impedir, não tem como defender isso. Presta atenção. Você vai falar, aí é fé. Fé é aquilo que você não vê, mas você crê. E tá lá no livro de Hebreus. Fé não é sobre o que você vê, fé não é sobre vista. Eu usava óculos, eu operei os 2 olhos de uma vez. Plá! Ó, fé não é sobre o que você vê com seus olhos, fé é sobre o que você crê. Agora, qual que é a diferença? Quando você está lendo a Bíblia, a própria Bíblia fala isso. Quem revela o que está por trás, quem faz a revelação, quem coloca assim, cara, agora eu acredito, cara, agora faz sentido, é o próprio Deus em espírito. E isso é real, não é abstrato, mas ao mesmo tempo não é concreto. Ninguém consegue pegar a Bíblia diz, você não vai saber. E você já parou de ler outro livro, porque ele não fez sentido pra você? Ou porque você não conseguiu se conectar com ele? Sem dúvida. Né? Outro dia, eu lembro de uma vez que eu estava lendo um livro que era um best-seller da época e que todo mundo que trabalha com que eu trabalho era moda. Ainda mais os que são moda. E você quer ler também. E, cara, não conectei com o livro, não deu liga. Todo mundo até hoje, quem leu gosta, mas eu, Bruna. Então,
eu fico pensando, né? Tá tudo bem. A questão é, aquele livro não faz sentido pra mim, né? Não revelou nada pra mim. Esse aqui revela. Você sabe que ninguém vai mexer na minha fé, né, Bruno? Eu sempre falo isso pra você. Ninguém vai mexer. A casa pode cair, mas ninguém vai mexer na minha fé. Deixa eu te falar. Eu e Bruno, a Bruno também crê nisso daqui. Em nome de Jesus. Por isso que nós estamos aqui há 344 dias. Todo mundo que conhecer a história do Cristo é alcançado por Ele. Ponto. Não tem como, né? Todo mundo é todo mundo. Todo é todo. Todo não fica ninguém de fora. Essa é a nossa oração diária. Essa é a nossa briga espiritual diária aqui. Vocês nem sabem o que acontece. Esse é o nosso objetivo de estar aqui. Apresentar Jesus, estudar sobre Jesus, conhecer a história de Jesus. E eu, Bruno, não sou professor. Quem é o professor é ele. Eu quero aprender cada vez mais junto com vocês, lado a lado. Ninguém vai conseguir me colocar num pedestal aqui, e nem no altar, e nem em nada. Porque só há ele em um lugar. Presta bem atenção no que eu estou querendo dizer aqui para vocês. Todo mundo, ninguém, ou seja, todo mundo que está aqui hoje nessa sala, estudou a história de Cristo, um dia, 2, 3, vai chegar um momento que você vai ser alcançado. Por ele, moça. Aí você vai falar assim, cara, agora faz sentido. Cara, algo mudou. Cara, peraí. Você vai ser impactado por esse poder, por essa mensagem. Porque Paulo está dizendo, essa mensagem tem poder e, by the way, é poder de Deus. E esse poder de Deus salva você. Ou seja, Paulo está falando aqui de quê? De vida eterna. Paulo está falando aqui, não é sobre essa vida. Paulo está falando, quando você decide viver, não é estilo de vida, é viver essa mensagem, é viver. É como eu acordar e escovar o dente. Ei, você acorda e escova o dente? Se não, misericórdia, hein? Mas você acorda e escova o dente? Então, você acorda e você vive essa mensagem, você estuda, você medita. Deus está chamando essa geração para meditar no que está escrito, em uma frase. Às vezes você está ansiosa aí querendo ler a Bíblia toda, segura isso daí, moço, fica em um verso. Um verso. Você pode ficar naquele verso final aqui, ó, o justo viverá pela fé. Fica nele aí, um mês. Um mês apenas o justo viverá pela fé. Ou uma semana, um dia, você vai ver o que Deus vai fazer no seu coração. Então Paulo está falando, essa mensagem, ela tem poder e ela salva. E salvação é o que, Bruno? Salvação da minha vida financeira? Isso é muito pequeno perto do que Deus já tem pronto para você. Paulo está falando sobre salvação, sobre vida eterna. E a primeira coisa que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida, Deus não tem ordem, Deus não tem regra. Ok? Para Deus não tem ordem e para Deus não tem regra. Mas eu creio que uma das primeiras tarefas é começar a fazer a gente entender, e ele faz isso, ele se encarrega disso, de que não é sobre essa vida, é sobre vida eterna. Ou seja, muda o mindset, Bruno, coloca os seus pensamentos no alto de que existe uma vida eterna, que você já começou a viver, e não uma vida limitada no aqui e no agora. É muito bom você viver no aqui e no agora, para quê? Não ser controlado pelo passado e nem pelo futuro, mas você vive aqui agora acreditando que existe uma vida eterna, é ou não é? Aí tem uma frase de um homem, quando eu estava estudando hoje, eu tinha anotado essa frase, toda vez que eu vejo uma frase impactante eu anoto. E eu creio que muitos que estão aí fazem isso, Cintinha, Maceió faz, e um monte de gente. Anota aí uma frase de um cara chamado Paul Washer. Paul Washer, ele falou o seguinte: não podemos conhecer mais a Deus em sua plenitude se o mundo nos influencia mais do que as escrituras. Eita! Pensa no homem feliz aqui. Ô gente, daqui a pouco ela vai estar aqui. Ó, o Anderson entrou aí. Anderson, beijo no seu coração, meu irmão, que saudade. A gente falou ontem de você pra tomar um café. A gente falou ontem que a gente vai na sua casa tomar um café domingo à tarde. E ver o pôr do sol. É pôr do sol ou nascer? É pôr do sol que tem aí top, não é? Mirado numa igreja, não é isso? Na cruz? Acho que é o pôr do sol que ele me falou. Imagina a Bruninha aqui, ó. Barriguinha. Rapaz, nós vamos morar aqui com mão na barriga. Davizinho pulando. Davizinho falando: papai, já tô aí com você. Não podemos conhecer mais a Deus em sua plenitude se o mundo nos influencia mais do que as escrituras. Ou seja,
eu não consigo, se eu permito ainda que todo o resto, que todo o que está de fora me influencia mais do que está escrito nessa palavra, como é que eu vou conhecer a plenitude de Deus, velho? E Paulo vai falar mais sobre essa plenitude de Deus. Como é viver a plenitude de Deus? Anota aí. Como é viver a plenitude de Deus? Então, no versículo 17, e aí Paulo só termina no 16 falando assim, ó. Primeiro do judeu e também do grego. Por quê? Primeiro foi os judeus que conheceram essa mensagem e os gregos também conheceram essa mensagem. Paulo foi um dos que foram até a Grécia. E depois, isso está assim até hoje. Essa mensagem, ela está sendo falada e está sendo estudada até hoje. Você está onde? Manaus. Amanhã eu vou falar com os manauara. Em nome de Jesus vai ser uma bênção. Tá no Acre, que está passando por uma situação densa, pesada. Aonde você está? O evangelho vai entrar. A mensagem. Evangelho não é evangélico. Evangelho não é religião. Evangelho não é religiosidade. É dicionário. Mensagem. No caso, se vem de Deus essa mensagem, é uma boa mensagem, é ou não é? É uma boa notícia, porque vem de Deus. Evangelho é alguém levando uma mensagem. E normalmente nós queremos levar uma mensagem boa para as pessoas. Só que aqui não é o Bruno e a Bruna levando uma mensagem boa para as pessoas. Aqui é Deus se revelando para vocês a cada devocional e entregando essa mensagem no seu coração. Uma mensagem que muda a sua história e que muda a história da sua família, by the way. Agora lê o versículo 17. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho. Pera aí, rapidinho. Você é de Manaus, é manauara? Amanhã eu vou falar com vocês aí via Zoom. Me chama no direct aí. Não sei se você participa desse Zoom. Eu acho que é da família da Vandinha. Manda um direct pra mim aí, moça, pra gente conversar, eu e você. Tá bom, Edi? Lê o 17 aí. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Pronto. Então nós falamos no início. Para você entender a justiça de Deus, você precisa resolver emocionalmente as injustiças que fizeram com você. E às vezes você mesmo foi injusto com alguém. E você carrega, sabe o quê? Culpa. Você precisa ficar livre disso daí. Então, para entender a justiça de Deus, eu preciso me livrar. Anota essa frase aí para depois a gente postar, mano. Para eu entender a justiça de Deus, eu preciso resolver as injustiças que fizeram de mim e as injustiças que eu mesmo fiz com alguém. E aí sim, porque a justiça de Deus se revela no evangelho, ou seja, ela se revela nessa mensagem. E que é essa revelação? Ué, de fé em fé você vai viver, como está escrito, o justo viverá por fé. Essa é a justiça de Deus. Quando Deus ele chega, irmão, quando ele chegou na minha casa, o Cristo, ele falou assim, ó, seguinte, Bruno e Bruna, agora vocês vão começar a viver pela fé. Vocês são justos e você vai viver pela fé. O justo não é eu entregando marmita, não. O justo não é eu indo na favela, não, na quebrada e ajudar alguém. O justo não é eu entrar amanhã com os manauara e compartilhar uma mensagem com eles. O justo não tem nada a ver com isso daí. O justo é a justiça de Deus. Se você se reconhece como filho, tu é justo. Se você se reconhece como filho de Deus, se algo dentro de você fala assim, eu creio que eu sou filho de Deus, você é justo. Ponto. A justiça de Deus não tem a ver com obra. A justiça de Deus não tem a ver com as suas ações. Quando Deus fala que você e eu e Bruna somos justos, não é... Eu achava que era isso, tá? Não sei se você acha, mas eu achava assim, se eu sou uma pessoa justa, é porque eu ajudo pessoas. Se eu sou uma pessoa justa, significa que eu ajudo pessoas. Não, não tem nada a ver. Nós estamos... Lembra, a mensagem de Deus não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Quando Deus chamou Moisés na sarça, Moisés ficou preocupado e ele falou assim, mas quem sou eu para ir até o povo, até o faraó, o rei do Egito, e falar que vai tirar toda a mão de obra dele? Os escravos. 2 milhões de pessoas. Se você é do mundo corporativo, recursos, da área de recursos humanos, né? 2 milhões de recursos, que são pessoas, recursos humanos, tá? Pessoas são recursos humanos. Por isso que RH é RH. Imagina você chegar lá e falar assim, então, eu vou tomar, eu me apresento novamente, eu sou Moisés e eu vou levar todo mundo aqui que trabalha para você. Moisés falou, quem sou eu? E aí Deus falou assim, mas não é você que vai fazer. Então, para você entender mais aqui sobre isso daqui, o que acontece?
Anota aí. Espírito Santo. Anota aí. O justo, essa justiça que Deus está falando aqui é assim. Essa justiça que Deus está falando é assim. Pô, eu tô desconcentrado com isso daí. Amor, eu tô te mandando a mensagem. O justo... Eu nem sei mais. Depois a gente vê no gravado. Ó, presta atenção. Você ia falar agora, anota aí. Ah, não. Esquece. Pode esquecer o celular. Esquece o celular. Sim, da Renata Rodrigues. Ó. Eu esqueci o que eu ia falar. Bom, por que... Eu esqueci o que eu ia falar, tá? Por que a justiça... Aqui, ó, Paulo falando assim, ó, vamos voltar aqui. Por que a justiça de Deus se revela no Evangelho? De fé em fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. Eu, você e Bruna somos justos porque nós reconhecemos que nós somos filhos de Deus. Não porque a gente faz alguma coisa de bom para alguém. Ponto final. Agora, Paulo está dizendo assim, olha... o poder dessa mensagem faz você viver pela fé. Viver pela fé não é viver ao léu. Viver pela fé não é você viver sentado no sofá e esperando. Viver pela fé é muito mais do que isso. Viver pela fé, sabe o que é? Quando a gente olha a história de Moisés, Deus revela. E não é só na história de Moisés, é na Bíblia inteira. Viver pela fé é você parar de perguntar para você mesmo, parar de ter o controle de que como vai ser. O que será de nós? Quem sou eu para ir até Faraó e falar que vou tirar todo o povo do Egito? Deus revela, ei, eu quero que você viva pela fé. Viver pela fé não é sobre você, viver pela fé é sobre mim, Deus. Não é você que faz, Bruno, quem faz sou eu. Não é eu que faço o devocional aqui, gente, é Ele. Todo dia eu só pergunto para Ele, o que é que você quer, o que eu tenho, o que você tem para mim hoje? Qual é a mensagem que você tem para mim hoje? Qual é a mensagem que o povo precisa receber hoje na visão sua, meu Pai? Não tem a ver comigo. Isso é viver pela fé. Então, às vezes, você é dominado por uma pergunta que é assim... eu não sei o que vai acontecer. Eu anotei no meu devocional aqui. Eu não sei para onde eu vou essa semana. Nós começamos a semana aqui também cheio de dúvida, irmão. Eu não sei o que vai ser. E aí, quando Paulo escreve, o justo viverá pela fé, ei, espera Deus falar com você. E quando Deus fala, Ele fala como Ele falou com Moisés na sarça. Moisés, vamos juntos. Moisés, vamos juntos. Moisés, vamos juntos. Moisés falou, não. Quem sou eu? Ou seja, direto a gente fala isso, não é? Quem sou eu para ir lá e fazer tal coisa? Espera Deus falar com você. E quando Deus falar com você, você pode até perguntar para Ele, Ele vai te falar, vamos juntos. Porque Deus, Ele faz as coisas aqui junto conosco. Deus não quer relacionamento e intimidade com a gente? Sim. E Ele não quer salvar a humanidade? Sim. Então Ele vai fazer sempre junto conosco. Agora o problema é que nós não queremos viver pela fé. Viver pela fé é ser movido por o que Deus fala com você. E como que eu vou falar com Deus e escutar Deus e falar com Ele, e escutar Ele e aprender com Ele se eu estou longe da presença dEle? Então fé é presença. Fé é você escolher todos os dias andar com Deus. Muitas pessoas vêm e falam comigo, Bruno, eu estou estudando há tempos o devocional e tal, não sei o que lá, eu estou estudando a Bíblia. E aí eu te pergunto, tá bom, mas aqui o devocional não é só aqui você está recebendo um maná, mas quando você desliga, você precisa fazer seu pão. Quando você desliga, você precisa conversar com Deus, você precisa meditar. Você não está meditando aqui, você está estudando aqui. Mas quando você desliga o devocional, você vai viver seu dia e você tem vários momentos do seu dia para você meditar e conversar com Deus. Às vezes, o que está só faltando aí da sua parte é o seu tempo de oração com Deus, lembra? Porque se não tem isso, o que vai acontecer? Essa frase do Paul Washer. Você está deixando o mundo influenciar mais você do que está escrito aqui na Bíblia. E às vezes é por isso que você está sofrendo aí. De ansiedade, de falta de respostas. Cara, Moisés esperou 40 anos para Deus falar com ele. Só que ele não sabia que Deus ia falar com ele. Esse que é o mais louco. Moisés, eu me identifico muito com a história de Moisés.
Moisés saiu do Egito de um jeito e Deus virou ele do avesso. Deus desconstruiu ele todinho, 40 anos. Só que as coisas hoje na sua vida não vai demorar 40 anos para acontecer, porque Deus já está na fase final do plano dele. Ele está acelerando, essa que é a verdade. Em um ano ele pode fazer um arregaço na sua história. Em um dia ele pode mudar radicalmente você. A Laura mandando check de a Laura entrava aqui há um ano atrás. Destruída. Né, Laurinha? Beijo no seu coração, Laurinha. Isso é que decidiu viver pela fé. Mesmo quando, tinha dia que a gente bate o pé, a gente briga, a gente luta, mas a gente esquece que, gente, é igual criança. A criança, às vezes, ela vai bater o pé, ela vai fazer birra, ela vai fazer manha, mas ela vai obedecer o pai. Né? Exato. Então, se você está recebendo uma mensagem de Deus agora no seu coração, de que ser justo, ou seja, o poder do evangelho é viver movido pelo aquilo que Deus está falando com você. Só que talvez também você esteja esperando uma voz assim, ó. Oh, Bruno, bom dia. Acorda e vai fazer tal coisa. Não vai falar assim. Vai ter o Espírito Santo falando com você, vai, mas tem tanta coisa escrita aqui que você só precisa decidir viver. Isso é Deus falando com você. Você quer viver isso ou não quer? Essa mensagem que está escrita, nós estamos na melhor geração. Ela tem poder. Poder para mudar você, poder para curar você das suas feridas, poder para tirar você das influências negativas do mundo. E até mesmo das influências positivas do mundo, porque às vezes o mundo está te oferecendo algo muito bom, mas Deus não tem isso daí para você. Eu achava que eu estava seguindo a carreira certa, eu mudei de carreira há 4 anos e no meu braço estava tudo bem. Esse era o caminho, eu ia ajudar pessoas, mas Deus falou, não, eu não te chamei para isso, para você ser um nutricionista, eu te chamei para outra coisa. Tá bom, meu pai. Eu paguei um pedágio, então se você está escutando isso daqui, não pague esse pedágio alto que eu paguei. Ou talvez você já está pagando esse pedágio, tudo bem. Deus quer te revelar para você o seguinte. Ei, não deixe nada externo influenciar você, deixa eu influenciar a sua vida. Deus falando com você. E sabe qual que é o lance? A gente estudou muito em Gênesis isso, e aqui eu fecho. Quando a gente já nasce com características. Eu até compartilhei com o pessoal 10 características que eu vou ver se eu faço um post disso. 10, que tá acontecendo tanta coisa aqui, gente, mas são 10 características que todo ser humano tem ao nascer. Chorou, não chorou, você já nasce com essas 10 características. As 10 características do ser humano caído desde Adão. Nós já nascemos com elas. Querer ter o entendimento de tudo, medo, vergonha, mentira. A gente já nasce com essas características, é ou não é? Nós já nascemos com isso, você querendo ou não. Agora, quando essa mensagem que Cristo viveu, ela é entregue para a humanidade, Paulo está dizendo, essa mensagem tem poder. Paulo, que era judeu e que continuou sendo judeu, Paulo, que era um perseguidor dessa fé, ele foi impactado por essa mensagem, porque essa mensagem tem poder de mudar a sua vida, e mudou a vida do Paulo, de nome inclusive. E faz com que a gente se desligue dessas características. Imagina um homem na sua frente, imagina Cristo na sua frente, falando o seguinte: solta aí a culpa. Pega a mala da culpa, solta. Pega a mala da preocupação e solta. Pega a mala da ansiedade e solta. Pega todas as malas de sentimentos ruins e que está pesando e que você está carregando e solta agora. E vem para os meus braços. Você acredita que essa mensagem vivida por Jesus, ela pode ir agora, te livrar de todas as preocupações? Sim ou não? Se sim, recebe no nome dele. E se não, você pode falar assim, não, eu não acredito, mas eu quero acreditar. Recebe. E se não, eu não acredito, não quero acreditar. Tá bom. Por que Paulo fala que isso é poder de Deus? O poder de Deus é libertar você de todas as amarras. O poder de Deus foi ele entrar aqui na minha casa, bateu na minha porta e nós abrimos a porta para ele. E ele libertou a gente de uma forma que a gente olha e fala que é milagre, porque não é a gente que faz, é ele. Nada é sobre você e eu, nada é sobre nós, tudo é sobre ele. E quando a gente se junta, a gente se fecha aqui em família, mas não é sobre nós.
Moisés falou para Deus: Deus, eu não vou, quem sou eu? Eu sou gago. Eu tô aqui cuidando, deixa eu cuidar aqui das ovelhas que nem é minha, é do meu sogro. Moisés perdeu tudo, irmão. Nem ovelha ele tinha, ele cuidava das ovelhas, era do sogro dele. E aí o homem ainda se apoia. Do nada, a pessoa fez sucesso. Do nada o que, irmão? É Deus. Não existe sorte nem do nada. É Deus. E você nem sabe o quanto que essa pessoa trabalhou para ela chegar onde ela chegou. Não existe do nada. É Deus. Moisés, chegou a sua vez. Só que na hora que chega a sua vez e a minha, o que a gente vai sentir? Que o mundo nos oferece? Medo. Você acha que medo vem de Deus? O medo é uma emoção que faz parte, mas faz parte porque é característica do ser humano caído desde Adão. Mas medo não faz parte do projeto de Deus? É ou não é? Você assina esse projeto? Você bota uma fé que medo faz parte do projeto de Deus? Ah, porque a fé você assina isso? E a confiança eliminam o medo, né? Elimina. Onde tem fé não existe espaço para o medo, irmãozão. Só que é o seguinte, a fé não é ter. Porque se fosse assim, eu acredito em Deus, então eu não vivo com medo a vida toda. Não. A fé é eu escolher todos os dias andar junto com Deus. Mesmo com medo. E quando eu estou com Deus, nem medo eu vou ter. Vai vir o medo, mas o medo já vai embora. Moisés teve medo. Só que logo depois Deus ensinou para Moisés: Moisés, não é você que vai tirar, sou eu. Aí Moisés falou assim: então tá, então vamos. Por exemplo, você vai ter uma apresentação no seu trabalho, no qual você tem medo de falar porque tem 200 pessoas que vão te ouvir, seja online ou ao vivo. Você pega, vai no banheiro, senta na privada. Antes da apresentação, senta na privada e fala assim: não sou eu que vou falar. Senhor, meu Pai, Jesus, eu creio que você está aqui comigo. E eu sei que você vai usar minha boca e vai falar me usando apenas. Não sou eu que vou falar. Se não sou eu vou entrar lá e eu vou entrar lá sem medo. Porque você está entrando comigo. E você vai falar através da minha boca. Rapaz, se você fizer isso, se você testar isso, você vai viver algo sobrenatural. Você vai ver o medo saindo. Você vai ver, e pior, você vai estar falando e você vai estar meio que já agradecendo a Deus enquanto você está falando qualquer outro assunto lá. O que é que você precisa fazer hoje que você está com medo? O que é que você precisa? Qual é a conversa que você precisa ter com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com o seu chefe? Rapaz, você está com medo de fazer um plano de promoção com o seu chefe? Você tem que perguntar para o seu gerente, chefe não, quem tem chefe é índio, mas... e aí alguém pode escutar isso e falar assim: mas você é contra o índio? Ai, misericórdia, arreda-te daqui. Presta bem atenção. Às vezes eu vivi 14 anos e pouco no mundo corporativo. Eu sempre fiz isso para minhas promoções. No início do ano, e se você está no início do ano ainda, conversa com o seu gerente e pergunta para ele o que você precisa fazer para que você possa ser promovido. Não que ele vai te dar uma certeza, mas que ele vai te dar um caminho e você vai construir esse caminho junto com ele. E existe uma grande possibilidade, se você executar aquele caminho, de você ser promovido. Claro que vai depender de uma série de coisas, mas você não pode começar o seu ano ao léu. Só que às vezes você não tem essa conversa com o seu gerente, com o seu coordenador, sei lá com quem, porque você está com medo. Então antes de você ter essa conversa, creia de que Deus está com você. Então, o justo viverá pela fé. Ou seja, eu vivo junto com Deus. Eu vivo me movendo, eu entro aqui nos devocionais sabendo que Deus está aqui comigo, usando a minha boca, ponto final. Então o medo não faz parte aqui. Mesmo que tenha algum momento aqui que eu me distraia e que eu perca a mensagem, o que tem? Quero que se dane. Não sou eu. Então, é Ele. Autoesquecimento, gente, isso vai tirar um peso das suas costas absurdo. Então, eu quero orar com vocês aqui, Paizinho, em nome de Jesus. Quem pegou aí, manda um checked. Paizinho, em nome de Jesus. Tá feito. O justo viverá pela fé. Eu oro por cada pessoa que está aqui. Eu oro pela vida da minha esposa. Eu oro pela vida de cada ser humano que está aqui, nesse momento. Para que cada um decida viver por fé hoje. E... Espírito Santo, eu acredito que você alcança um por um agora, por amor. Porque você não trouxe aqui a gente por acaso. Eu sei que existe o livre-arbítrio.
Eu sei que existe a escolha de cada um, mas Espírito Santo, o meu pedido é que assim como você fez com o apóstolo Paulo, que era um assassino, perseguidor dessa fé, que você faça com cada um que entrou aqui, no ao vivo e no gravado, você que está no YouTube aí também. O Pai que te trouxe até aqui, Ele está on e Ele quer que você ande com Ele, é só isso. Para de perguntar o que vai ser, como vai ser. Gaste a sua energia, o seu tempo, aloque o seu tempo. Quer usar uma palavra bonitinha? Pega o seu capacity e coloque o seu capacity, organiza ele melhor e coloque prioridade em falar: Deus, eu quero construir junto com você. Deus, eu quero que você construa junto comigo e eu quero viver pela fé. Viver pela fé, viver em relacionamento com Deus, em intimidade. Viver pela fé é parar de ser influenciado pelo mundo e ser influenciado por aquilo que Deus deixou escrito para nós. Viver pela fé é você perguntar humildemente para o Criador e o Criador dizer para você o que você vai fazer a cada dia. Não uma vez só por ano, uma vez por semana, é todo dia. Viva essa experiência com Deus no dia de hoje. Viva. Você merece isso. E Ele está de braços abertos, doidinho, para que você viva com Ele, pela fé. Viver pela fé é você viver seguindo essa mensagem. E se você quiser conhecer essa mensagem cada vez mais, nós estamos juntos aqui, todos os dias às 9 da manhã. Vai fazer 1 ano que nós estamos aqui. Há 1 ano. São 344 motivos para eu não esquecer que Deus existe. 344 motivos, lembranças para vir falar a cada dia. A minha mensagem tem poder, Bruno. A minha mensagem salva. Afinal, para ter mensagem precisa ter boca. Para ter palavra precisa ter boca. E a minha boca e a minha mensagem tem poder. Ela salva a sua alma, Bruno. E salva todos que chegarem perto de você. Apenas continue abrindo a sua boca, acreditando de que sou eu que falo com você. Eu que falo por você. Solta o controle. O controle é meu. Quem ensina sou eu. Quem ensina é Deus, filho. Então, eu não sei como que essa mensagem chega até aí. Eu não sei. O que eu creio é, ela chegou. E o arregaço de amor vai ser feito hoje. Ninguém vai tirar essa fé de mim. Amém? Deus abençoe você e sua casa. Vai ficar gravado no YouTube, esse devocional. Compartilha. Gente, tem um podcast aí gravado essa semana, tá? Tem um podcast gravado essa semana. E se você quiser ouvir como confiar em Deus. Como confiar em Deus. A gente fez um podcast. E se você também quiser compartilhar com alguém como confiar em Deus, se alguém vier com essa pergunta pra você, ou se você sabe que aquela pessoa tem essa dúvida, manda esse podcast pra pessoa, você manda pelo Zap. É rapidinho pra... Aonde você pega o podcast? Onde eu pego o podcast? Tá no link da bio. Embaixo da nossa foto, na página principal desse Instagram. Você entra lá e você vai ver podcast Cola na Videira. Esse é o convite. Cola na Videira. 344 dias convidando. Bruno e Bruna, quer colar na videira? Vem. Quem quiser colar na videira, vem. E nós vamos juntos até quando Deus quiser. Tá bom? Deus abençoe vocês, gente. Fiquem com Deus. Beijo.